compreender melhor essa primeira parte. Aqui, por que a gente chama, então, de equação do primeiro grau? Grava isso bem na mente de vocês. Olha o x. O x tem algum expoente? Tem? Qual? Ah, não tem. Não tem. O que é expoente, galera? Não. Agora não. Expoente é aquele númerozinho que vai em cima. É um 2, é elevado a 3, é elevado a 4. Isso é expoente. Certo? Pessoal, tá me ouvindo? Vai respondendo. Sim. Tá. Tô ouvindo No bem. caso do x, ele tem algum expoente? Não. É, por exemplo, x elevado a 2 ali? Não. Nem Não. elevado a 3. Nem elevado a 3, nem elevado a número nenhum. Na realidade, ele tem um expoente ali. Um expoente escondido, que é quem? O 1. Por quê? Quando eu não tenho nenhum número em cima, significa que eu tenho 1. Porque um número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é o quê? 2. 2. 100 elevado a 1 é o quê? 100. Então, o x elevado a 1, ele vai permanecer o quê? Sendo x. Então, por que chama a equação do primeiro grau? Porque o x está elevado a 1. Vocês estão entendendo? Sim. Eu tô. Sim. Ok, então. Então, por isso que chama equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Grava isso. Vamos seguir aqui o próximo slide agora, para vocês verem uma outra coisa. Observa aí na tela. 3 vezes 4 menos 12 dá quanto? 0. Todo mundo confirma? Quanto que é 3 vezes 4 menos 12? É 0, professor. Porque 3 vezes 4 é 12, menos 12, 0. Isso. Quem está respondendo que eu não estou enxergando aqui? É o Caio. Vitor. Ô, Caio, que bom que você está falando. O restante está quieto. Tem que participar. 3 vezes 4 menos 12, gente, é 0. É 0. Essa equação aí, essa sequência numérica aí, ela é verdadeira ou falsa? É verdadeira. É verdadeira. Mas vamos supor agora que eu quero pegar aquele 12 e passar ele para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, certo? Eu quero jogar aquele 12 para o outro lado. Tá vendo que aquele 12 é negativo? Se eu passo ele para o outro lado, da forma como ele está ali, a equação fica verdadeira ou falsa? Falso. A equação fica falsa. Falso. Por quê? Porque a resposta tem que ser 12 positivo, né? E não 12 negativo. Estão entendendo o que eu estou fazendo ali? Eu passei o 12 para o outro lado. Quando você passa um número para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, se você não mudar o sinal dele, a tua conta fica errada. Então, para ser verdadeiro, ó, passei o 12 para o outro lado, aquilo é falso. Para ser verdadeiro, o sinal do 12 tem que ser positivo. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Toda vez, grava isso. Toda vez que você passa um número para o outro lado da igualdade, você tem que inverter a operação dele. A operação. Eu vou mudar a palavrinha, em vez de falar sinal,
eu vou falar para vocês inverter a operação. Por que, professor, inverter a operação? Imagine que, por exemplo, ali, você tivesse que passar o 3 para o outro lado e não o 12. O 3, a operação dele, o 3 ele é positivo, ok, isso não muda. Mas está vendo que o 3 está multiplicando com 4? Sim. Se nós passássemos o 3 para o outro lado, o contrário da multiplicação é o quê? Divisão. Então, gravem isso, né? Inverter a operação. No caso ali do 12, o 12 ele está sozinho de boa, só com o sinalzinho do menos do lado dele. Então, isso significa que a operação dele é o menos, é a negativa. Então, se eu passo o 12 para o outro lado, eu vou inverter a operação dele. Por isso que o 12, o correto, né? Tá aqui, ó. O correto é quando muda o sinal do 12. Por isso que o 12 ficou positivo e não negativo, como esse caso aqui, que é falso. Estão entendendo até agora? Tô. Daniel entendeu, Sim. não? Oi? Quem não entendeu, pode perguntar. Eu entendi sim, eu quero falar umas bosta aí. Alguém não entendeu? Eu entendi de boa. Beleza. Vamos seguir adiante. Olha só, vamos conversar um pouquinho mais sobre as operações inversas, certo? Olha ali, 2 mais 1 igual a 3, certo? Aquilo é verdadeiro. Se eu pego o meu 1 e passo ele para o outro lado, para continuar sendo verdadeiro aquela expressão numérica, o que eu tenho que fazer com 1? O que eu tive que fazer com ele? Responde aí. Inverter? Inverteu. O que mudou do 1 daqui para cá? Ele ficou positivo. O sinal O sinal ficou o quê? Positivo ou negativo? negativo. 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 Então, vamos de novo. Presta muita atenção, galera. Esse aqui vai ser necessário mesmo. Olha só. Tá vendo que o 1 tá positivo aqui? 2 mais 1 não é 3? Sim ou não? Sim. É. Sim. Se eu passo esse 1 para o outro lado sem mudar o sinal dele, não iria ser 3 mais 1? Sim. Sim. Só que 3 mais 1 é quanto? 4. 4. 4 é igual a 2? Não. 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 4 não é igual a 2. Então, para continuar sendo verdadeira aquela equação, aquela situação ali, o que eu precisei fazer com o sinal do 1? Deixar ele negativo? Deixar esse 1 negativo. Porque 3 menos 1 é quanto? 2. 2. 2. Aí fica certo, não fica? Fica. Sim. Pessoal, para que existe o sinal de igual? O sinal de igual, ele é para balancear a conta. Você precisa balancear para Tá ficar pegando ajustado. travada. Oi? Deu uma travada aqui. Travou? É, deu Não, uma mas travada. voltou. Não, voltou pra mim. Deu uma travadona. Tá, vamos de novo então. Pessoal, para que serve o sinal de igual? Ele é para balancear. Sabe uma balança em que você coloca 5 quilos de um lado, para ela ficar balanceada, você tem que pôr 5 quilos do outro lado também. Então ela fica balanceada. Se você não inverte aquela operação do 1 ali, de um lado ficaria 2, do outro ficaria 4. Ela ficaria desbalanceada. Então o sinal de igual e essa inversão de sinal ali, positivo, negativo,
é para manter sempre balanceado a coisa, certo? Aqui, olha essa de baixo. 1 é igual a 3 menos 2. Percebe que eu deixei o 1 sozinho agora e passei o 2 para o outro lado. O que aconteceu com o sinal do 2? Ficou negativo. Mudamos o sinal do 2 também. Aí fica correto. Porque se eu deixasse o 2 positivo igual ele estava, ficaria 5 e 1 não é igual a 5. Estão entendendo o que o professor está falando? Sim, Sim. Ótimo. Nesse slide aqui, mais ou menos. nesse slide, eu só estou colocando os exemplos para você entender de operação inversa. Porque se passa para um lado da igualdade, se passa para o outro lado da igualdade, é uma forma de você compreender, certo? Quem está perguntando aqui? Edson, não estou te ouvindo. Né? Se você mandou alguma pergunta por áudio, eu não consigo te ouvir. Tá bom? Galera, olha aqui esse outro exemplo. Menos 2 menos 1 é igual a menos 3. Isso está correto. 2 negativo menos 1 negativo é igual a 3 negativo. Certo? Certo. Continuando. 2 negativo. Se eu pego o 1 negativo e passo um negativo para o outro lado, se ele está menos, ele vai virar o que do outro lado? Positivo. Mais. Positivo. Menos 2 é igual a menos 3 mais 1? Sim. Está correto. Menos 3 mais 1 é menos 2. Então fica correto. Se eu, em vez de passar o 2, em vez de passar o 1, eu passo o 2 para o outro lado. O 2 ele não está negativo aqui, ó. Olha o sinalzinho do 2. Passou o 2 para o outro lado, mudou o sinal dele. Então o 2 fica positivo. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Perceba que o que eu estou explicando para vocês aqui é a importância de sempre inverter sinal, né? Inverter a operação, corrigindo, quando muda o lado da igualdade. Certo? Continuando. Olha só. Eu peguei a mesma de cima. Só que no lugar do 2 eu coloquei o que no lugar dele? O X. Um X. Quando eu coloco o X e tem sinal de igual, é uma equação. Então aquilo ali é uma equação do primeiro grau. Certo? Você quer saber qual é o valor do X. Pessoal, lembra, grava isso também na mente de vocês. Qual que é o objetivo da equação? Que você descubra o valor do X. Então, quando eu falo isso porque tem aluno que olha assim para o professor, eu não sei o que é para fazer aí. Entenda. Se é uma equação, é para você descobrir quanto vale o número que falta ali. O número que falta ali é representado pela letra X. Certo? Estão me entendendo? Sim. Sim. Ok. Então, Tô. simplesmente... Oi? Quem falou por último aí? Tô entendendo, tô entendendo. Beleza. Então, simplesmente eu tirei o 2 e coloquei o X. Aí a minha pergunta, vamos lá, galera, qual é o valor desse X? Professor, eu não sei fazer essa conta, mas você sabe que para achar o valor do X, grava isso também. O seu objetivo é deixar o X sozinho. O X só vai ser achado se ele estiver sozinho. Então, quem ali está junto com o X do lado da igualdade? É o 2. Não, olha aqui embaixo, ó. Olha aqui, olha aqui. O Né? sinal? Primeiro O sinal. membro, ó, primeiro membro, segundo membro. O X aqui no primeiro membro, ele está sozinho? Tá. Sim. Tá. Mas esse cara aqui?
O X Ah, tá não tá, sozinho? não tá não, porque antes do igual, se tiver mais um número através do X, ele tá com alguém. Isso. O X, pessoal, lembra da última atividade que eu passei para vocês? Um lado da igualdade, o outro lado da igualdade. Quem está do lado de cada igualdade chama primeiro membro. Lembra disso? Quem está do outro lado da igualdade chama segundo membro. Ok? O seu objetivo na equação é deixar o x sozinho. Deixando ele sozinho, você vai conseguir achar o valor dele. Então, ali no primeiro membro, quem está junto com o x? 1. 1. O 1 que está junto com o x. Então, o que, que você tem que fazer para achar esse x? Passar o 1 para onde? O final. Para o outro lado da igualdade, não é? Passando 1 para o outro lado da igualdade, o que acontece com o sinal dele? Era positivo e virou Negativo. negativo. Quanto que é 3 menos 1? 2. 2. Então, o x vale 2. 2. 2. Entenda, para essa conta ficar verdadeira, só tem um valor para ser o x, que é 2. 2. Estão entendendo isso? Sim. 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 Ok. Mais um exemplo. Olha ali do lado. Menos 2 menos x é igual a menos 3. Vamos supor que eu coloque isso no exercício de vocês. E eu pergunto assim, pessoal, vamos lá, isso é uma equação. Me ajuda a achar o valor do x. Aí o que você vai pensar primeiro? Tá, o x tem que ficar sozinho, não tem? Então, quem está ali junto com o x? O 1. Dois. O 2. Não, quem respondeu 1, eu entendo o porquê você está respondendo 1. Por quê? Quando o x está sozinho, significa que tem um 1 grudadinho dele. Só que não aparece. Ok? Nesse caso ali, quem está junto com o x do lado ali da igualdade, no primeiro membro? Que número que está ali à mostra, que todo mundo vê? 2. Sinal. 2. O 2 negativo, não é? É. Sim. Para você achar esse x, o que a gente tem que fazer com esse 2? Colocar ele do outro lado da igualdade. Colocar ele do outro lado da igualdade. Qual que é o sinal daquele 2 ali? Positivo ou negativo? Negativo. 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 Se eu passo aquele 2 para o outro lado da igualdade, o que vai acontecer com o sinal dele? Ele vai ficar positivo. Vira positivo. Ele vai ficar positivo. Olha lá. Menos 3 mais 2. Quanto que é menos 3 mais 2? 5 negativo. Eu estou devendo R$3 para você. Fui lá e paguei 2. Eu vou ficar devendo R$5? Não, tu fica devendo 1. Eu vou ficar devendo 1. Um negativo. Um negativo. Cadê? Um negativo. Só que agora uma outra coisa muito, muito, muito importante. Abre a cabeça e coloca isso. Nós chegamos aqui no final da equação, certo? Tá vendo que o x tem sinal negativo? Sim. Sim. Quando Sim. chega no final da equação, o x nunca pode ficar com sinal negativo. Nunca. Por isso que nós vamos multiplicar tanto o primeiro membro daqui quanto o segundo membro, multiplicar tudo por menos 1. O que acontece com um número quando eu multiplico por 1, gente? Fica 1. Fica ele mesmo, na Fica verdade. ele mesmo.
Se eu pego um 2 e multiplico com 1, continua sendo 2. Ele mesmo. Naquele caso ali, eu coloquei o 1 para continuar sendo ele mesmo. Só que tem o menos, não tem? É menos 1. Por que que tem aquele menos? Quando eu multiplico por uma coisa por menos, todo mundo inverte sinal. Todos invertem o sinal. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui de cabeça, x não é negativo? Multiplicou o x por 1 negativo. O que acontece com o sinal dele? Some, fica positivo. Esse 1 aqui não está negativo? Sim. Multiplicando por menos 1, o que acontece com o sinal dele? Inverte e fica positivo. Então, a sua resposta é x igual a 1. x igual a 1. Entenderam isso? Sim. Entendi. Ok. Vamos continuar. O que está escrito ali na tela? Operações inversas. Operações inversas. Tá. Lá no quadrinho. Que conta é essa daqui? 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Ok. Se eu quero passar o 3 para o outro lado, eu deixei em vermelho ali para entender que é ele. Se eu quero passar o 3 para o outro lado, o que que vai acontecer com a operação dele? Vai Gente, ficar negativa. lembra do que eu expliquei agora há pouco. Quando você passa para o outro lado da igualdade, você inverte a operação. A operação daquele 3 ali não é vezes, não é a multiplicação? É. Se você passa ele para o outro lado, a operação inversa da multiplicação é a divisão. 6 dividido por 3 é quanto? Dois. Gente. Oi, professor, eu não entendi. Oi? Eu não entendi o que o senhor falou. Tá, vamos de novo. Tá enxergando ali na tela que tem esse 2 vezes 3 aqui, não está? Tô. Sim. Eu quero... Esquece de sinal positivo. Imagina assim, pessoal. Quando tem uma continha de vezes e de dividir, o sinal, se é negativo ou positivo, ele vai interferir só na resposta. Certo? Liedson, o teu áudio não sai, de repente, porque tem alguma configuração sua aí que não está dando certo. Mas vai participando e qualquer coisa você digita a sua pergunta se você não entendeu. Tá bom? Vamos lá, pessoal. 2 vezes 3 igual a 6. Quero passar esse 3 para o outro lado. Qual que é o contrário da multiplicação? O inverso da multiplicação? Divisão. Divisão. Então, lembra do que eu disse para vocês? Operação verdadeira, operação falsa. Para continuar sendo verdadeiro aquela conta ali, o que eu tenho que fazer? Inverter só a operação. 6 dividido por 3 é quanto? 2. 2. Se eu colocasse do outro lado 6 menos 3, ficaria errado. Porque não é uma conta de mais e de menos. É uma conta de dividir. Entenderam isso? Sim. 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 Da mesma forma, eu poderia, em vez de passar o 3 para o outro lado, passar quem para o outro lado? O 2. O 2. Se eu passasse o 2 para o outro lado, o 2 não está multiplicando com o 3. Se o 2 passa para o outro Sim. lado, ele passa dividindo também.
6 dividido por 2 é quanto? 3. 3. Entenderam essa parte? Sim. 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 Ótimo. Então vamos seguir. A mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei um outro exemplo só para você perceber. Só que aqui, imagina assim, ó, do lado esquerdo aqui da igualdade, eu tenho uma divisão, não tenho? 8 dividido por 2 é igual a 4. 4. Se eu quero passar esse 2 para o outro lado, para continuar sendo verdadeira, esse 2, ele não está dividindo com o 8? Tá. Sim. Sim. Qual que é o inverso da divisão? 4 vezes 8? Ou 4 dividido por 8? Hã? Ó, vamos olhar só o 2 ali agora. Só o 2. Esse 2, ele não está dividindo aqui o 8? Sim. Sim. Tá. Se esse 2 está dividindo e eu quero passar esse 2 para o outro lado, qual que é o contrário da divisão? Não é a multiplicação? Sim. Então, para continuar sendo verdadeira, eu tenho que pegar aquele 4 e multiplicar com 2. 4 vezes 2 é quanto? 8. 8. É verdadeiro isso daqui? É. Sim. É verdadeiro. Por que que eu estou fazendo dessa forma? Com números? Porque depois com letra, com X, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Imagine se no lugar do 2 tivesse o X. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha aqui isso daqui. Presta atenção nessa parte. 2 vezes X. Como que eu represento isso? Dessa forma aqui, ó. 2 vezes X é 2. Como que eu vou ler isso daqui? 2x. Quanto que é 2 vezes x, gente? Responde para mim aí, todo mundo. 2x. 2x. 2x? 2x. O que está escrito ali nessa equação? Três 3x x igual a 12. 3x igual a 12. Esse 3 não está multiplicando com o x? Tá. Ó, por que que o professor colocou isso daqui, ó, aqui no cantinho? Quando você tem 2x, significa que é 2 vezes o x. X. Quando você tem aqui 3x, significa que aqui é 3 vezes o X. x. De cabeça, galera, faz de cabeça a conta. Que número multiplicado com 3 é igual a 12? 4. 4. Então, ali o x vai valer quanto? 4. 4. Olha só. O 3 não está multiplicando aqui com o x? Sim. Sim. Passo ele para o outro lado, ele virou o quê? Uma divisão. 12 dividido por 3, quanto que dá? 4. 4. X é igual a 4. Estão entendendo? Sim. 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 Tô. Ótimo. Olha ali. O X está sozinho já. Então você não precisa se preocupar em ter que deixar ele sozinho. É só resolver. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. 5. Olha ali.
10 dividido por x é igual a 5. Como que faz para você saber qual é o valor do x? É só pegar o 10, certo? E dividir pelo 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. 2. 2. E assim você acha o valor do x. Olha ali agora. X sobre 2 é igual a 5. Como que faz para você descobrir o valor daquele x? Multiplica 2 vezes o 5. 5. Olha lá. Passei o 2 para o outro lado multiplicando. 2 vezes 5 é igual a 10. 10. 10. 10. Isso mesmo. Olha aquilo ali agora. Coloquei isso só para a gente poder pensar. Não quero desligar, não. Estão ouvindo? Sim. Tô. Quanto que é 2 ao quadrado? Dois ao quadrado é 4. E se no lugar do 2 eu colocasse, na base ali, eu colocasse um x? X ao quadrado é igual a 4. Como que faz para resolver isso? Só tirar a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a... 2. Aí você descobriu o valor do x. Eu vou deixar para aprofundar essa parte mais para frente, não agora. Mas eu coloquei só para vocês compreenderem. Olha ali. Desculpa. X ao quadrado é igual a 49. Como que faz para descobrir o valor do x? É só tirar a raiz Fazer a quadrada raiz dele, quadrada de 49, que é 7. que é 7. Então, o x é igual a 7. Mais uma. X ao quadrado é igual a 144. Qual é o valor do x? Raiz quadrada de 144, que É é 12. 12. 12. É importante você já ter contato com essa matéria, porque você vai usar ela muito depois. Olha aqui agora. Para a gente concluir essa primeira parte. Operação inversa, resumo. Se de um lado da igualdade é positiva, do outro lado vai virar o quê? Negativo. Negativa. Negativo. Negativa. Se de um lado é negativo, passando para o outro lado vai ser... Negativo. Hã? Positivo. Positivo. Se de um lado é vezes, do outro lado é... Não sei. Divisão. Divisão. Não sei, responde aí. É divisão. É divisão. Se de um lado é divisão, do outro lado é... X. Vezes. Multiplicação. Não é x, é vezes. Se de um lado é potência de 2, do outro lado vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada. Se de um lado é raiz quadrada, do outro lado vai virar uma potência de 2. Rapaz, professor, volta ali, vou tirar uma print aqui pra mim esquecer. Eu estou gravando essa aula, depois eu vou disponibilizar. Ô, Ah, eu bem. também. Ó, que legal, Caio. Ok, galera? Ok. Ok. Beleza. Exemplo. 2 mais x é igual a 15. Primeiramente, lembra, você tem que deixar o x sozinho. Faz o seguinte agora, como exercício. 2 minutinhos. Pega o caderno de vocês e anota isso daí. Meu Esse caderno mesmo. tá comigo, não. Não tem nenhuma folha perto de você? Ah, deve ter. Então, Deixa eu olhar. pega o caderno e escreve o que está aí na tela. 2 minutinhos. Eu vou ali pegar uma água e já venho. Eu tirei print.
mas é para você escrever. Ah, tá. Não é para tirar print, é para escrever. Escreve o que está aí na tela. O tio vai pegar água e já volta. O Vitor? Fala. Tá sem Escreve sala? na mão, porra. Você trocou de conta ontem? Oi? Você trocou de conta ontem? Aham. Era boa? É. Quantos passe? 2. Uhum. Depois nós fala, viado. Depois você me passa seu WhatsApp. Ou você tá com aquele mesmo? Beleza. Depois eu pego no grupo lá. Uhum. Escreveram? Sim. Sim. Ok. Para resolver essa equação aqui, o que eu tenho que fazer com esse 2? Botar ele lá do outro lado. Passar ele para o outro lado. Se eu passo 2... Se eu passo 2 para o outro lado, ele vai virar negativo. Aqui eu não coloquei resposta, que é para vocês fazerem mesmo. Tem um monte de exemplo bonitinho. Mas deixa que eu vou passar para outra atividade agora. Para resolver aquilo ali, eu preciso passar o 2 para o outro lado. Ele vai virar negativo. 15 menos 2 é quanto? Treze. Oi, professor? Quanto que é 15 menos 2? 13. Então, o x aqui vai valer 13. Aqui, esse 2, ele não está multiplicando com o x? Sim. Sim. Se o 2 está multiplicando com o x, para a gente resolver ele... Deixa eu pegar aqui o lápis. Cadê? Não vou conseguir fazer agora. Eu preciso passar esse 2 para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 2. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. 10. Olha agora isso daqui. Como exercício, né? Tira um print da tela aí, ou copia no caderno agora, essa tela que está aí na sua frente. E eu queria que vocês me ajudassem a encontrar o valor de cada um desses x. Quanto que dá? Isso fica como uma tarefinha para vocês fazerem. Tá bom? Ok. Tá bom. É pra te mandar na onde? Pode me mandar no Whats mesmo, ou lá no Classroom, tanto faz. Pera aí, professor, eu vou copiar aqui rapidão, então. Eu tirei print, Kai. Quer que eu te mando depois? Não, vou copiar aqui rapidão. Pode copiar. Eu quero que vocês percebam o que acontece com o sinal. Eu vou mudando o sinal de uma para outra. Aí eu quero que vocês vão notando quais são os valores que o x vai surgindo aqui para o x. É isso que eu quero que vocês observem. Já copiei já, professor. Alguém. Beleza, pessoal? Posso encerrar? Pode. Pode. Pode.
Não acabou a aula ainda não. Fica aí. Falta uma coisa ainda. Galera, é o seguinte agora. Deixa eu sair aqui. Só um momento. O professor Leandro perguntou onde você vai colocar o vídeo da aula. Eu vou disponibilizar depois, sim. Mas na onde? No WhatsApp? Eu vou salvar no YouTube e mando o link. Beleza.